Trump encontrou um novo motivo para a guerra na Ucrânia. Biden destinou 350 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso foi simplesmente uma loucura. Golpe na retaguarda tecnológica. As Forças Armadas da Ucrânia destruíram um centro crucial de desenvolvimento de drones inimigos. A maior derrota desde 2022, o GUR aniquilou um grupo de cadirovitas no fronte. Fico chocou com a declaração. Os preços do petróleo dependem do sono de Trump. Quando ele dorme bem, o petróleo cai. Quando não, e ele faz alguma declaração, os preços sobem. O ápice em chamas de novo. Drones do bem visitaram a refinaria pela 4ª vez. Trump ameaça retirar tropas de mais 2 países europeus. Talvez, por que não? A Itália não nos ajudou em nada, e a Espanha se comportou mal, absolutamente mal. Repetindo Orbán, o húngaro deu um ultimato à Ucrânia sobre o início das negociações com a União Europeia. Segundo a Bloomberg, citando fontes, ele planeja exigir ampliação dos direitos da minoria húngara na Ucrânia antes que Budapeste apoie o início das negociações de adesão de Kiev à União Europeia. Hospitalidade à russa, uma moscovita agrediu uma buriata no ônibus. Vou chamar a polícia agora. Vamos resolver isso. Incitando ódio étnico. Olha só esse tipo de mulher. Por que tá me filmando? Eu vou te matar, sério. Pode chamar agora. Saudações! Eu sou Volodymyr Rabchun e este é o Ucrânia Hoje. Por favor, inscrevam-se, deixem o like e vamos às notícias. Começamos com a operação especial do GUR na região de Sumy. Um ex-militar da unidade russa Akhmat, recrutado pelo GUR no início de 2025, instalou escutas na sala de reuniões dos Kadirovitas. Isso permitiu obter informações precisas sobre o deslocamento e as áreas de concentração dos terroristas e realizar ataques certeiros contra eles. Como resultado da operação especial, em 2 meses, a Akhmat sofreu as maiores perdas desde o início da invasão em grande escala. O agente foi retirado com sucesso para o território controlado pela Ucrânia. As forças de defesa atingiram aviões Su-57 e Su-34 na região de Chelyabinsk, na Federação Russa. Foram registrados impactos em sistemas Buk M3 na região de Donetsk, depósitos de munição e suprimentos técnicos dos ocupantes nas regiões de Luhansk e Zaporizhia. Além disso, foi confirmado um novo ataque às refinarias de petróleo em Tuapse e Terin. O número de ataques da Ucrânia à infraestrutura petrolífera russa atingiu o nível mensal mais alto desde dezembro. A Bloomberg informa sobre isso. Em abril, as forças de defesa realizaram pelo menos 21 ataques a refinarias, instalações marítimas, incluindo terminais de exportação e infraestrutura de oleodutos. O refino de petróleo na Federação Russa caiu para o nível mais baixo desde 2009. Enquanto isso, cidades e assentamentos russos com empresas petrolíferas estão se tornando inabitáveis. O ST Luga Tuapse e agora também Perm. Vai bater agora. Olha lá, porra, o drone tá vindo, Imagina só. Lera, sai da janela, Lera. Tá vindo pra cá, Lera. Novo dia, novas explosões e incêndios do outro lado. Dessa vez, os drones chegaram a Perm. Agora mesmo, agorinha mesmo. Aquele tá queimando. 1h da tarde. Como resultado, em poucas horas, a fumaça preta na Federação Russa já cobriu a 2ª metrópole nos últimos dias. Crianças foram até evacuadas das escolas porque começou uma chuva de petróleo na cidade. Apesar de todo esse apocalipse, os locutores de rádio locais resolveram trollar os moradores. Segundo Yandex, clima, hoje à tarde em Persã estará nublado, sem chuva. Vento sudoeste a 5 metros por segundo. O SBU confirmou. O Centro de Operações Especiais Alfa atacou a LPDS Perm, a estação de despacho de produção linear da Transneft. A distância da fronteira da Ucrânia é de mais de 1.500 quilômetros. Que bizarro, um reservatório explodiu, enfim. Fomos evacuados. Ao mesmo tempo, em ORSK, a refinaria ORSK Nefteorsynthese foi atacada. Essa também é uma grande refinaria na Rússia, com capacidade de processamento de cerca de 6 milhões de toneladas de petróleo por ano. Produz gasolina, óleo combustível, betume e querosene de aviação. O prefeito da cidade confirmou o ataque e pediu para ninguém sair às ruas. Orsk fica a mais de 1.400 quilômetros. Minha mãe me disse para ficar em casa.
É que tem fumaça da refinaria sobre a cidade, tem drones voando, mísseis voando, caças voando, drones voando, tudo voando, sirenes, perigo aéreo. A situação também continua crítica em Tuapse. A refinaria já foi atacada 3 vezes, o que destruiu a maior parte da unidade de processamento de petróleo. O fogo continua se espalhando para os reservatórios vizinhos, fazendo com que rios de óleo combustível em chamas corram pelas ruas da cidade. Além disso, os bairros vizinhos à refinaria em chamas foram evacuados dias antes do vazamento, e depois as autoridades relataram que tudo estava sob controle. Na verdade, foi declarado estado de emergência em escala regional lá. Equipes de regiões vizinhas estão combatendo incêndio na refinaria. Enquanto isso, questionado por jornalistas sobre quando declararão desastre ecológico, Peskov dá de ombros e diz que está tudo sob controle. Os moradores, por outro lado, não concordam nem um pouco com o bigodudo. A fumaça preta já cobriu dezenas de quilômetros de território. Tudo isso é acompanhado por fuligem, chuva de petróleo e a impossibilidade de circular normalmente pelas ruas. Hoje, a nuvem da refinaria em chamas já passa de 70 quilômetros. Nuvens. Isso é um horror total. Vejam só o que temos ali. Tá vindo tudo pra cima de nós. A situação atingiu tal escala que nem mesmo Putin pôde ignorá-la. Mas para ele, como sempre, tudo tá indo conforme o planejado. Parece que não há ameaças sérias, não há... E as pessoas estão lidando localmente com os desafios com os quais se deparam. As redes sociais ainda não bloqueadas na Rússia já responderam a esse absurdo com memes. Tá tudo bem, todos estão em absoluta segurança. Não há pânico nenhum, já pagaram tudo. Não há perigo nenhum. O perigo foi destruído. A segurança prevaleceu. Enquanto isso, analistas notam que as autoridades russas não declaram estado de emergência na cidade em chamas por um motivo. O fato é que, se o fizessem, os moradores teriam direito a indenizações, e ninguém pretende pagá-las. Chama atenção a ausência de um estado de emergência por desastre ecológico. Lembrando que tal regime prevê indenizações para os moradores e outras medidas. Eu disse no vídeo sobre Tuapse que as autoridades não querem decretá-lo porque desta vez, ao contrário de Anapa, não dá para culpar empresas. Lá, os operadores dos navios foram considerados culpados. Na prática, isso significa que ninguém vai ajudar os moradores de Tuapse agora. Na Ucrânia, dizem que ataques tão eficazes contra refinarias russas não são sorte nem coincidência. A operação para destruir o setor petrolífero de Putin foi planejada desde o ano passado, e os incêndios de hoje são seu ápice. O exército ucraniano, como água mole em pedra dura, eliminou por muito tempo elementos do sistema de defesa aérea inimigo, focando primeiro em estações de radar e de observação, cegando literalmente todo o sistema de defesa aérea, o que criou as condições e oportunidades para desferirmos ataques sistemáticos tanto no território da Federação Russa quanto no território temporariamente ocupado do nosso país. A comunidade pró-guerra russa também não ficou indiferente. Eles creem que o problema é que Putin moveu a defesa aérea restante para proteger Moscou e sua residência, deixando regiões inteiras desprotegidas. Os ataques à nossa infraestrutura energética crítica continuam e não podemos fazer nada a respeito. Qual é o problema, afinal? Enquanto isso, as sanções ucranianas de longo alcance seguem funcionando e só vão aumentar, já privando a Rússia de bilhões de dólares do orçamento militar. A Ucrânia hoje entra no território russo de forma muito mais sistemática, ampla e profunda para destruir, primeiro, a logística da guerra e, segundo, a logística de lucro para a guerra. E, consequentemente, isso só vai aumentar de escala. E, novamente, a Rússia ficará em condições muito piores. Ainda hoje vemos, pelo estado da economia russa, todos aqueles planos otimistas de que ela arrecadaria mais 58 a 60 bilhões de dólares extras devido ao conflito no Oriente Médio. Bem, eles não se encaixam exatamente, nesses números e provavelmente vão se encaixar cada vez menos. As refinarias em chamas na Rússia mostram mais uma vez que até lá os recursos tendem a acabar.
E para que não se esgotem de vez, os moscovitas deveriam ser claramente mais flexíveis no processo de negociação. A Rússia não reabasteceu o orçamento militar, apesar dos preços astronômicos do petróleo. O motivo são as refinarias e terminais de petróleo em chamas. Economistas apontam que a destruição de nós logísticos de energia cruciais em todo o território do país terrorista impede o abastecimento dos ocupantes no fronte e reduz o financiamento da guerra. Mas não são apenas as refinarias russas que estão sob ataque. Drones ucranianos destroem a defesa aérea inimiga, aviões e helicópteros, além de interceptarem drones dos ocupantes. A seguir, falaremos sobre a parceria eficaz entre o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, e o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, conhecido como Magyar, e seus planos criativos. Ataque a 150 quilômetros do fronte. As forças de defesa destruíram 2 helicópteros dos ocupantes na região de Voronezh. As Forças Armadas da Ucrânia mudaram as regras do jogo. O que antes era considerado a retaguarda profunda e segura do inimigo, agora se tornou uma zona de perigo constante. A Ucrânia está transformando a guerra, passando de um confronto quantitativo para o domínio tecnológico. Kiev já supera os soldados de Putin na implementação de robótica no campo de batalha. Só no primeiro trimestre de 2026, complexos robóticos terrestres realizaram mais de 24 mil missões de combate e logística. Graças à implementação de um novo modelo de tropas de assalto com drones, o processo de destruição do inimigo tornou-se mais tecnológico, rápido e seguro para o pessoal das Forças Armadas da Ucrânia. Estamos falando do chamado caráter ativo da defesa das forças de defesa da Ucrânia. A falta de pessoal é compensada pela tática das chamadas zonas de morte, ou, como é mais conhecida, a tática da muralha de drones. A profundidade das zonas de morte é de até 20 quilômetros, o que impossibilita o movimento oculto de pessoal, blindados e armas do inimigo. Eles são destruídos ainda na aproximação da linha de contato de combate. Foi justamente a combinação do componente de assalto com drones que permitiu às forças de defesa da Ucrânia desocupar 500 quilômetros quadrados de território ucraniano e assumir o controle total de 12 localidades. Embora Mikhail Fedorov esteja no cargo de ministro da Defesa apenas desde janeiro, ele está implementando ativamente uma abordagem tecnológica para a condução da guerra. Em 15 de abril, em uma reunião do formato Ramstein, Fedorov observou que a defesa aérea da Ucrânia se fortaleceu significativamente. A taxa de interceptação de mísseis de cruzeiro foi de 80%. A taxa de interceptação de drones ultrapassou 90%. Este indicador é superior até mesmo ao nível mundial. Eu lembro que o sistema de defesa aérea em camadas de Israel é de 85% para meios dinâmicos e aerobalísticos de ataque do inimigo. Portanto, podemos dizer que, apesar até dos eventos no Golfo Pérsico, o sistema de defesa aérea ucraniano protege eficazmente o espaço aéreo do nosso país. A Ucrânia já se tornou um dos maiores locais da Europa para testes de combate de drones. Novas soluções são testadas diretamente no campo de batalha e desenvolvimentos bem-sucedidos são imediatamente lançados em produção em larga escala. O sistema construído por Robert Brovdi e pelo Comando das Forças de Sistemas Não Tripulados transformou efetivamente o céu e a terra ucranianos em uma zona vermelha para os ocupantes. O que antes parecia ficção científica, hoje se tornou trabalho de combate diário. As forças de sistemas não tripulados são, em certo sentido, uma unidade revolucionária, um tipo revolucionário de tropas, que, exceto talvez na Federação Russa, em alguns níveis embrionários na China, mas em outros países praticamente não existem. Este é um tipo único de tropas que define as tendências correspondentes e, creio eu, que servirão de exemplo no futuro para os principais exércitos do mundo, como os Estados Unidos, os exércitos da OTAN e outros. Graças à habilidade das tripulações, em certas partes do fronte, cria-se um bloqueio total do inimigo. Os drones controlam cada metro das estradas. Qualquer tentativa do inimigo de trazer água, comida ou munição termina com a destruição do transporte nos acessos.
As forças de sistemas não tripulados e as unidades que lidam diretamente com esta área garantem a destruição do inimigo, a contenção do inimigo. Operações ofensivas, operações de reconhecimento hoje são as mais eficazes em uma série de indicadores. O inimigo não consegue se adaptar a tempo à nossa tática, em constante mudança. Atualmente, toda a concepção de operações de combate no campo de batalha está sendo ajustada precisamente para as forças de sistemas não tripulados. E isso se aplica não apenas a campanhas defensivas, mas também ofensivas. A destruição sistemática da defesa aérea inimiga abre caminho para os drones ucranianos chegarem a alvos estratégicos na retaguarda profunda da Federação Russa. Por exemplo, como resultado de ataques à infraestrutura petrolífera, a Rússia perde milhões de dólares em receitas todos os dias. Efetivamente, $1 milhão, $10 milhões, centenas de milhões de dólares. Todas essas perdas são importantes. Elas não abastecem o orçamento russo, não vão para a compra de novas armas ou de algum equipamento novo. Elas simplesmente não entram no orçamento para que ele seja abastecido para sustentar a guerra com a Ucrânia. Ou seja, as possibilidades da Rússia de expandir as compras e o apoio financeiro para a guerra ficam limitadas. Até os propagandistas mais ferrenhos do Kremlin já não conseguem esconder o desespero, admitindo que a máquina de guerra russa está patinando diante do avanço digital ucraniano. Nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 1.420 ocupantes entre mortos e feridos. Dessa forma, desde o início da invasão em grande escala, já são 1.331.710 ocupantes. Além disso, nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 2 tanques russos, 3 veículos blindados de combate, 100 sistemas de artilharia e mais dezenas de unidades de outros equipamentos militares russos. O Kremlin precisa de bucha de canhão, por isso está fechando as fronteiras. Agora, até o trânsito pela Bielorrússia deixa de ser uma rota de fuga segura. Lukashenko, como sempre, fica feliz em ajudar seu mestre, Vova. O Kremlin está cortando o oxigênio dos russos até no exterior. Como se sabe, após o endurecimento das repressões na Federação Russa e o bloqueio em massa da internet, muitos residentes da federação se mudaram às pressas para a vizinha Bielorrússia. Felizmente, a fronteira entre os países praticamente não existe e Lukashenko faz vista grossa para os milhares de imigrantes recém-chegados. É claro que você não vira bucha de canhão lá, você não cai na mobilização ou, não vai pra prisão. Sua internet é aberta. Se você não entrar na Rússia, pode até escrever coisas lá e, gravar vídeos. É óbvio que, em comparação com a Rússia, é o dia e a noite. Mas o idílio não durou pra sempre. Recentemente, circulou na mídia a notícia de um russo que foi impedido de sair do aeroporto de Minsk por causa de uma convocação para exame médico na Federação Russa. A Bielorrússia é vista como uma rota fácil, atravessar sem perguntas e ir para a Europa. E isso é uma ilusão perigosa. Se houver uma proibição administrativa do alistamento militar, você será barrado no aeroporto de Minsk. Não permitirão que pegue o próximo voo. Não há detenção. Vocês odiam. Apenas de volta. Ativistas de direitos humanos explicam este é o primeiro caso desse tipo na prática moderna. Antes disso, a Bielorrússia nunca dava atenção às proibições impostas aos cidadãos da Federação Russa em sua terra natal. Além disso, em teoria, os guardas de fronteira de Minsk nem sequer têm acesso aos bancos de dados do Kremlin. Para os meus padrões, o fato de ser possível sair da Rússia pela Bielorrússia com proibições e tudo mais, com convocação, proibições, dívidas, as pessoas saíam com qualquer coisa. Isso fugia totalmente do padrão geral. Bielorrússia é um apêndice da Rússia, isso é óbvio demais. E havia essa brecha, ela era bem evidente. Além disso, o esquema funcionou não por anos, mas por décadas. Ela existia desde 2015, com certeza. Essa brecha já tem mais de 10 anos. Primeiro, é realmente muito estranho que ela existisse. Isso foge totalmente do padrão, dizer que Belarus não está sob controle. Escute, a tal operação militar especial começou em Belarus, mísseis voaram de lá. Então essa falta de controle, Belarus não tem soberania hoje.
De fato, ela não a possui. Por que não fecharam essa brecha antes? Não tá muito claro. Agora, outra coisa ficou clara. Parece que Putin finalmente dobrou o Lukashenko e ele concordou em fechar as portas para os emigrantes russos em fuga. O objetivo, e acho que o secretário de Estado ainda dirá, era apenas um. Mas por que logo agora? Muitos russos estão se perguntando. Segundo ativistas de direitos humanos, nos últimos anos o Kremlin permitiu que dissidentes ativos saíssem via Belarus para não incomodar as autoridades locais. Agora que os russos começaram a fugir em massa para o Lukashenko e depois para a Europa, Putin ordenou o fechamento da fronteira. Afinal, a qualquer momento, todos os potenciais recrutas poderiam acabar sumindo. Este é um sinal muito sério para todos nós, amigos. Estão nos preparando para uma nova onda de mobilização, o que significa que não devemos pisar no alistamento militar. Isso é simplesmente um perigo para a vida. Mesmo que recebam convocações para atualizar dados, na verdade, não é exatamente para isso. O objetivo real é jogá-los numa trincheira, assim que saiu o decreto de Putin. Após a proibição de saída, analistas creem que o Kremlin prepara a volta do controle de fronteira entre Rússia e Belarus. Dessa forma, o governo quer fechar hermeticamente todas as fronteiras. Para que não saibamos de nada, as autoridades bloqueiam a internet, YouTube, Telegram, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Ativistas soam um alarme e fazem um apelo urgente, pedindo que todos os homens russos deixem o país o quanto antes, enquanto ainda tem essa possibilidade, principalmente aqueles que ainda não foram convocados para o serviço militar obrigatório ou que ainda não estão proibidos de sair do território russo. Ir para a Bielorrússia como se você estivesse entrando no quintal vizinho aqui na Rússia. Não é algo confiável. É hora de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outros. Por favor, façam isso agora mesmo. Obrigado. E glória à Ucrânia! O Irã está ameaçando abertamente a Ucrânia. A mídia local publica um vídeo gerado por inteligência artificial, no qual mísseis da República Islâmica voam direto para a Ucrânia. O regime dos ayatolás afirma que o assassinato do líder supremo Ali Khamenei teria sido planejado usando centros de dados ucranianos. Bem, parece que, ao montar essas cenas, Teherã se inspirou nos desenhos do Kremlin sobre ataques ao território dos Estados Unidos. As armas ucranianas podem entrar nos mercados mundiais em um futuro próximo. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou um novo modelo de cooperação com os parceiros. A seguir, o que exatamente a Ucrânia está pronta para vender e quais são as restrições existentes. Armas fabricadas na Ucrânia podem aparecer muito em breve nos arsenais de muitos países. A Ucrânia se prepara para se tornar uma exportadora de armas de nova geração. Trata-se de drones, mísseis, munições e tecnologias militares que já provaram sua eficácia na guerra moderna. O presidente da Ucrânia, Zelensky, declarou: a exportação de armas ucranianas é apenas uma questão de tempo. A exportação de armas ucranianas será uma realidade. Nós acordamos todos os detalhes no nível das instituições estatais. A ideia central é o formato Drone Bills. São acordos especiais com parceiros que prevêem não apenas a venda, mas também a produção conjunta, troca de tecnologias e integração de soluções ucranianas nos sistemas de defesa de outros países. Ou seja, haverá uma abordagem abrangente, desde o fornecimento de drones e projéteis até software e perícia militar. O complexo industrial militar ucraniano tem hoje uma lista bastante diversificada de meios que não são tão requisitados na zona de combate. Ou são requisitados, mas há um excedente graças à nossa produção interna bem estabelecida. E seria perfeitamente racional e lógico usar essa categoria de produtos para exportação para o exterior. Ao mesmo tempo, o governo promete simplificar os procedimentos para as empresas. Planeja-se automação de licenças, menos burocracia, mas com controle rigoroso. A condição é clara: primeiro o abastecimento do exército ucraniano e só depois a exportação do excedente. Como afirma Zelensky, o superávit de capacidade de produção para alguns tipos de armas chega a 50%. É exatamente esse excesso que planejam vender.
Segundo o presidente, este é o resultado de investimentos massivos na indústria de defesa e da cooperação com parceiros. Em particular, somos hoje um dos líderes, não apenas na Europa, mas no mundo, na produção de drones antiaéreos e drones interceptadores. Podemos nos dar o luxo, para aumentar a reputação da própria Ucrânia e estabelecer novos contatos, de exportar esses produtos até para o exterior. Inclusive, isso se aplica aos drones marítimos, que se mostraram muito bons no controle do Mar Negro e podem ser usados por outros países. No entanto, a Ucrânia não venderá armas para todos os países. Já está sendo preparada uma lista de estados para os quais a exportação será estritamente proibida devido à sua cooperação com a Rússia. Atualmente, os drones navais, sim, eles continuam desempenhando suas funções no Mar Negro, sem dúvida. Mas as linhas de produção não têm a mesma carga e demanda de antes. Em certo sentido, elas estão até ociosas, não operando em sua capacidade máxima. Consequentemente, a exportação de tais produtos permitiria diversificar o setor em si, reanimar e expandir significativamente as capacidades de produção de novos itens funcionais. O Conselho de Segurança Nacional e Defesa coordenará o processo, enquanto o Ministério da Defesa e o Estado-Maior definirão as necessidades do exército ucraniano. Ao mesmo tempo, as autoridades ucranianas admitem que, no auge da guerra, é impossível abrir totalmente as exportações. Mas hoje em dia, no campo de batalha, não vemos com tanta frequência equipamentos inimigos sendo atingidos por sistemas como Javelin, NLAW ou o ucraniano Stugna-P. Por sua vez, a produção do Stugna-P deve ter uma encomenda de defesa específica, e ela deve ser regular. Existem países no mundo interessados no fornecimento de nossos sistemas de mísseis antitanque, como, por exemplo, os países do Oriente Médio. O ex-chefe da Direção Principal de Inteligência e atual chefe do gabinete presidencial, Kirilo Budanov, também apoia essa ideia, mas ressalta que só se pode vender o que realmente houver em abundância. Por exemplo, drones navais ou modelos obsoletos de drones que já são menos usados no fronte, mas que podem interessar outros países. Um desafio à parte é a proteção das tecnologias. Qualquer produto de exportação que a Ucrânia venha a exportar, em primeiro lugar, terá características reduzidas. Serão características tático-técnicas completamente diferentes das do produto original. O segundo ponto, roubar e tentar copiar. É algo totalmente diferente de quando se tem uma linha de produção pronta e a capacidade de melhorar e modificar constantemente. No momento em que a Rússia tentar copiar ou replicar algo, mesmo que esse equipamento ou armamento caia em suas mãos, a Ucrânia já terá a próxima geração desse produto. A Ucrânia hoje possui uma experiência de guerra única, e isso já se tornou uma espécie de marca no mercado mundial. Por isso, os fabricantes são incentivados a apostar em inovação, especialmente em inteligência artificial e novos sistemas de controle. Dessa forma, a Ucrânia tenta transformar sua experiência de combate em um recurso econômico e tecnológico. Mas o equilíbrio principal permanece inalterado. Primeiro o fronte e só depois o mercado mundial. Por fim, sobre o que é desejado e está tão perto. Trump provavelmente foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. A Reuters informa isso. Na lista 208 pessoas e 79 organizações. O vencedor do prêmio de 2026 será anunciado em 9 de outubro. E a cerimônia de premiação será em 10 de dezembro. E algo me diz que, até lá, o Trump ainda pode aprontar das suas. Por hoje é só. Obrigado por assistir. Força aos defensores e defensoras ucranianos. Glória à Ucrânia! Inscrevam-se no canal, deem o like, comentem e compartilhem este vídeo. E até a próxima!